Eu vou tentar aqui fazer uma demonstração do ciclo trigonométrico usando a matemática convencional e também o gráfico do site GeoGebra, que sem sombra de dúvida é uma excelente ferramenta. É, esse gráfico, quem tiver interesse aí pode procurar. É só digitar aí www.geogebra.org e ali procurar o ciclo trigonométrico. Porque hoje nós trabalharmos a matemática sem usar a tecnologia é uma coisa bem difícil. Recentemente eu estava lendo um livro de um autor que defende o uso da tecnologia. Não vou citar aqui o autor, né? Ele dizia que o professor que relutar em usar a tecnologia nos nossos dias, ele está enfadado a se tornar obsoleto. Então, por isso eu vou fazer aqui uma explanação usando o GeoGebra e também a matemática convencional para ver como um completa o outro. Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus internautas. Vamos, nesse momento, começar um estudo sobre o ciclo trigonométrico. O que vem a ser o ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico é uma circunferência normal, no plano cartesiano, de raio 1. Só que o que vai mudar aqui? Aqui nós não vamos chamar o eixo horizontal de eixo das abscissas, ou eixo do x. Aqui nós vamos chamar o eixo dos cossenos. E o eixo do y, aqui está o y, nós não vamos chamar de eixo das ordenadas, e sim, nós vamos chamar eixo dos senos. Então, quando o cosseno for 1, porque essa circunferência ela tem raio 1. Então ele varia, por exemplo, o seno vai variar do menos 1 até o 1. Da mesma forma, aliás, o cosseno vai variar do menos 1 até o 1. E o seno também, do menos 1 até o 1. Quando o cosseno for 1, o seno vai ser 0, porque o centro da circunferência é 0. Da mesma forma, quando o seno for 1, o cosseno vai ser 0. Agora vamos continuar aqui. Por exemplo, quando o seno for meio, aqui vai formar o ângulo de 30 graus. Em compensação, esse valor do cosseno aqui, que vai ser esse valor do segmento A até o eixo perpendicular ao eixo do cosseno, aqui vai valer raiz de 3 sobre 2. Agora nós queremos saber aqui quanto que vai valer a tangente. Por onde que eu vou medir a tangente? A tangente eu vou medir perpendicular ao eixo do seno. Então eu quero saber aqui o valor da tangente. Como é que eu descubro o valor da tangente? Tangente é esse segmento que ele é paralelo ao eixo dos senos e perpendicular ao eixo do cossenos. Ele tangencia o eixo do cosseno bem na medida 1 aqui. Aí eu quero saber, por exemplo, quanto vale a tangente de 30 graus. Eu vou sair um pouquinho dessa tela aqui para fazer os cálculos aqui e mostrar para vocês como que eu acho o valor da tangente. Então a tangente, vou pegar a caneta aqui. A tangente é o seguinte, a tangente é igual a seno de x sobre cosseno de x. Por exemplo, a tangente, aqui faltou o x, né? Então a tangente de 30 graus, por exemplo, vai ser igual a o seno de 30 graus sobre o cosseno de 30 graus.
que isso aqui vai ser o quê? O seno de 30 graus é meio. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. Vou multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Corto e corto, vai ser igual a 1 sobre raiz de 3, tá? Mas eu vou racionalizar aqui, vou multiplicar por raiz de 3 embaixo e raiz de 3 em cima. Tá? Que no final vai dar o quê? Raiz de 3 sobre 3. O que é raiz de 3 sobre 3? Raiz de 3 sobre 3 vai ser o valor da tangente. O que é o valor da tangente? A tangente não é essa distância daqui até aqui, não é esse eixo. É o valor que ela vale, nós medindo aqui, ó, a altura dela pelo eixo dos senos. Agora nós vamos seguir aqui, vamos fazer outro ângulo notável. Esse ângulo que nós fizemos foi um ângulo notável, né? Que é o ângulo de 30 graus. Os ângulos notáveis são aqueles ângulos 30 graus, 45 graus, 90 graus, 120 graus, e assim sucessivamente. Aqueles ângulos que vão que dão 30, 45, 60 e 90 graus, tá? Depois tem nos outros quadrantes também, nós vamos vendo passo a passo aqui, um por um. Agora nós vamos aqui, ó, o ângulo de 45 graus. Quando o ângulo for de 45 graus, então nós verificamos aqui, nós podemos verificar aqui, ó, que a distância do seno e do cosseno é a mesma. Essa distância daqui é a mesma distância dessa aqui, ó. Tanto é que ele forma um quadrado aqui, ó, e aqui forma uma diagonal. E qual vai ser o seno e o cosseno de 45 graus? Tanto o seno quanto o cosseno é essa distância do centro da circunferência até a perpendicular, que vai formar do segmento da circunferência até o cosseno aqui, ó, e até o seno. Isso aqui vai valer raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Tá, agora eu quero saber, por exemplo, quanto vale a tangente. Ó, que a tangente é esse segmento, como eu já expliquei. Qual o valor da tangente? Aqui nós já podemos verificar, que dá bem para ver, né, que a tangente vai ser 1. Por quê? Vou explicar agora por que é 1. Ó. Porque se aqui vale raiz de 2 sobre 2 e aqui raiz de 2 sobre 2, seno sobre cosseno, né? Como o seno e o cosseno ambos valem raiz de 2 sobre 2, o que vai acontecer? Ó? Vamos pegar a caneta aqui. Então vamos lá. Ó. Tangente de 45 graus. Isso aqui vai ser igual ao que? Ó? Seno de 45 sobre cosseno de 45 graus igual a raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2. Vai dar raiz de 2 sobre 2. Vou multiplicar as frações. A primeira pelo inverso da segunda, sobre 2 raiz de 2. Corta e corta, corta e corta, vai ser igual a 1. Aí eu cheguei à conclusão o quê? Qual a conclusão que eu cheguei? Cheguei à conclusão que a tangente de 45 graus é 1, porque o cosseno é igual ao seno. Vamos agora a mais um ângulo notável, aqui vamos ao ângulo de 60. Aqui nós verificamos que esse ângulo aqui, ó, ele acaba invertendo os valores do seno e do cosseno em relação ao ângulo de 30 graus. No ângulo de 30 graus é o seno que vai até a metade do raio aqui. Aqui passou a ser o cosseno até a metade. Então o cosseno passa a valer meio e o seno passa a valer raiz de 3 sobre 2. Agora, a tangente é a que nós já podemos ver, né, que ela já extrapola aqui o ciclo trigonométrico. Então, já extrapola aqui, já fica um valor além do 1. Então, vamos verificar aqui quanto é que vai dar a tangente. Porque vai ser lá onde vai tocar, né, a tangente. Ó, a gente vê que ele já passa adiante para lá.
Vamos verificar, fazer esse cálculozinho aqui, vamos lá. Tangente de 60 graus, que vai ser igual ao o seno de 60 graus sobre o cosseno de 60 graus. Isso aqui vai ser igual a... Qual é o seno de 60 graus? Agora é o contrário da tangente de 30, né? O seno vale raiz de 3 sobre 2 e o cosseno vale meio. Então vai ficar o quê? Raiz de 3 sobre 2 multiplicado por 2 sobre 1. Vou multiplicar primeiro pelo inverso da segunda. Corto e corto. Então a tangente de 60 graus vai ser igual a raiz de 3. Essa é a tangente de 60 graus. Vamos agora estudar o 90 graus, que é o outro ângulo notável. 90 graus. 90 graus não vai haver tangente, não existe tangente para 90 graus. Então, quando pedir, se algum dia vocês encontrarem em alguma prova, em alguma avaliação, vocês já sabem que não existe tangente de 90 graus. Por quê? Porque aqui quando for 90 graus, a tangente, ó, ela vai ser paralelo com o segmento de 90 graus. Então elas nunca vão se tocar em parte em alguma do espaço. Por exemplo, agora a tangente de 0 graus aqui, ou de 2π, ou de 360 graus, ela vai valer 0, porque o seno vai valer 0 e o cosseno vai valer 1. 0 dividido por 1 vai dar 0. Agora eu não posso dividir 1 por 0, é algo inexistente. Então aqui nós chegamos à conclusão que a tangente de 90 graus não existe. Tá? E quando o seno valer 1, que é aqui 90 graus, o cosseno vai valer 0. Ó. Aqui vai valer 0. Vamos ao nosso próximo ângulo notável. Nosso próximo ângulo notável é 120 graus. 120 graus aqui, ó, continua no mesmo sistema que nós vínhamos trabalhando ali, ó. Só que agora se torna diferente a coisa. Agora aqui, ó, o seno vai valer raiz de 3 sobre 2, mas o cosseno vai valer menos meio, porque aqui é menos 1, aqui é 0, então vindo daqui para cá ele vai andar menos meio. Menos meio. Então vamos verificar agora aqui como é que fica a tangente, já que aqui o seno é positivo e o cosseno é negativo. Aqui, ó, então nós verificamos que aqui no 120 graus, ó, vamos verificar aqui, ó, 120 graus está dando meio cosseno e raiz de 3 sobre 2 seno. A tangente, como é que eu sei que eu já sei, né, que a tangente é negativa, porque olha aqui, ó. Ele vai bater a tangente lá na parte negativa. Na parte negativa ele vai encontrar a tangente. Mas também por que eu já sei que a tangente vai ser negativa? Porque o seno é positivo e o cosseno é negativo. Um número positivo dividido por um número negativo sempre vai dar negativo. Vamos só chegar a uma conclusão aqui usando a matemática, nada melhor que a matemática. Então vamos lá. Antes de lá, deixa eu só explicar uma coisa aqui. Ó, aqui eu vou pegar o que? Ó? Eu não vou medir 120 graus aqui. Ó. Eu vou pegar esse ângulo vindo daqui para cá. Tá? Então aqui vai ser a mesma coisa que o ângulo de 60 graus, onde o cosseno vale meio e o seno vale raiz de 3 sobre 2. Porém, aqui, como eu já falei, ó, o cosseno vai valer menos meio. Então, aqui, ó, vai ser um ângulo simétrico ao ângulo de 60 graus que nós tínhamos visto agora há pouco. Ó. Ó, vai ser um ângulo simétrico. Assim, ó, a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que o cosseno passa a ser negativo. Vamos fazer o cálculo aqui, então, para nós confirmarmos. Então, vamos fazer esse cálculo aqui.
tangente de 120 graus vai ser igual a seno de 60 graus sobre menos cosseno de 60 graus. Então o seno vai ser raiz de 3 sobre 2 sobre menos meio. Isso vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes menos 2 sobre 1. Vai dar isso aqui, eu posso simplificar aqui, que vai ser igual a menos raiz de 3. Qual é a conclusão que nós podemos chegar aqui? Que realmente a tangente é negativa. Tá? Então não vamos fazer todos os ângulos notáveis aqui, todos os cálculos, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, por exemplo, aqui vai ser a mesma coisa. O próximo ângulo notável, que é 150 graus, ele vai ser um ângulo de 30 graus em relação ao eixo dos cossenos. Aqui, quanto vai ser o cosseno aqui? Vai ser raiz de 3 sobre 2 e o seno vai ser meio. E a tangente vai ser menos raiz de 3 sobre 3. É a mesma coisa que deu aqui quando deu, ele vai ser uma tangente simétrica àquela tangente quando nós calculamos aqui a de 30 graus. Tá? Agora, quando nós chegarmos aqui no terceiro quadrante, o primeiro, o segundo, esse aqui é o terceiro, por exemplo. Vamos chegar aqui um 210, por exemplo. 210 é outro ângulo notável. O que acontece aqui? Aqui o cosseno é negativo e o seno também é negativo. Então, seno sobre cosseno, os dois negativos, vai dar positivo. Então, a tangente acaba novamente dando toda ela positiva. A tangente é o segmento. É o segmento desse raio, vai dar toda ela positiva. Se nós depois formos ali para o próximo ângulo notável, seria 225. Olha aqui, novamente continua dando negativo, porque aqui os dois são negativos. Um número negativo dividido por outro negativo vai dar positivo. Tá? Agora aqui no último quadrante, novamente começa a tangente a trabalhar no campo negativo. Negativo por quê? Porque aqui o cosseno é positivo, mas o seno é negativo. Então, um número negativo dividido por um número positivo vai dar negativo. Aqui, por exemplo, e aqui outra, lembrando que 270 graus é o mesmo caso do 90 graus. Ele não possui tangente, tá? Não possui tangente porque ele vai ficar paralelo ao eixo da tangente aqui, esse segmento da tangente não é o eixo da tangente. Então ele vai ser paralelo, porque a tangente é paralela ao eixo dos senos, tá? Aqui vai ser a mesma coisa, então o cosseno vai ser positivo e o seno é negativo. E um seno negativo dividido pelo cosseno positivo vai dar sempre negativo. Tá ok, pessoal? Então, era mais ou menos isso aí, por esse vídeo aqui que nós tínhamos para explicar o ciclo trigonométrico. Tá? Eu vou dar uma leve passada aqui, só uma leve demonstração. O que seriam os radianos? Os radianos, tá? Nós não trabalhamos ainda com os radianos, ainda vamos começar. Radianos, Então nós vamos dar uma leve pincelada aqui e mostrar em radianos. Bom, radianos, ao invés de nós usarmos graus, nós vamos usar o ciclo trigonométrico radianos. Isso é, nós vamos sempre usar o valor de π. Π é 180 aqui no ciclo trigonométrico. Quando for 90 é π sobre 2, 3π sobre 2 para 270. E aqui, esse ponto que ele pode ser conhecido como 0 ou 2π. Ou 2π. Porém, por exemplo, se eu perguntar quanto vale a primeira determinação,
A primeira determinação positiva para um ângulo de 390 graus. 390 graus. O que acontece? Ó? 390 nós sabemos que o ciclo, ele dá o ciclo completo, completinho, né? E ele chega aqui 360. Opa, mas sobrou 30. Como é que pode? Aí eu vou, para completar os 390, eu vou andar mais 30 aqui. O que vai acontecer? A primeira determinação positiva do ciclo trigonométrico, então vai ser 30 graus ou π sobre 6. Π sobre 6. Agora, se eu encontrar uma questão e ela perguntar perguntar da seguinte forma: qual o ciclo trigonométrico de 450? Qual a primeira determinação positiva no ciclo trigonométrico de 450 graus? Novamente eu vou fazer a mesma coisa. Vou andar 360. Quanto faltou para 450? Faltou 90. Faltou 50. 400, eu perguntei quanto? 450, né? Então vou ter que andar mais 90. Então a primeira determinação positiva vai ser no π sobre 2 ou 90. Mas nós vamos fazer alguns exercícios aí posteriormente e vamos trabalhar bem essa parte de determinações positivas. Pessoal, nós vamos continuar em outro vídeo, vamos dar uma pausa aqui nesse vídeo, vamos colocar outros vídeos para ele não ficar muito longo, né? E o pessoal que gostou aí dessa explicação aí, curte aí, deixe seu like aí. Um abração a todos.